Pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu tô aqui para responder uma série de perguntas. Aliás, eu tô amando. Toda vez que eu coloco uma caixinha de perguntas nas redes sociais, chove de pergunta legal. De vez em quando tem umas pessoas que eu vou te contar que realmente tem tempo livre para poder falar bobagem, mas o que a gente faz? Seleciona uma série de boas perguntas, de curiosidades, de coisas que eu ainda não respondi ou não falei a respeito, ou que já falei, mas preciso falar de novo e trago aqui para vocês. Por isso hoje tem uma Ana Responde direto aqui de perguntas bem interessantes, bem fortes das redes sociais. E eu vou começar a respondê-las agora. Eu espero que vocês gostem. Para você que está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal, por favor, me dá um presente, se inscreve aqui, já deixa seu like, é só um joinha. São 2 cliques. E aí depois, ao final, comenta e me fala o que você achou do nosso vídeo e também de todas as minhas respostas, por favor. Vamos começar. Ana, você é descendente de alemães? Sim, eu sou descendente de alemães. O meu bisavô, por parte de mãe, foi o mais próximo que chegou da Alemanha. Isso foi logo no finalzinho da guerra. E eu também, hoje eu falo muito pouco, eu entendo mais a língua do que falo. Eu consigo falar, eu gosto de você, ich liebe dich. Eu entendo, ich verstehe. Algumas palavras saem aleatoriamente, mas eu queria voltar a falar. E eu acho que eu deixaria o meu avô muito feliz, porque toda vez que eu volto para minha cidade, eu vou lá para a casa dele, ele fala comigo em alemão, pouquíssimas palavras em português, e eu sempre respondo em alemão. A gente se entende, a gente dá os nossos jeitos. Falo muito bem italiano, falo muito bem inglês, sobrevivo no francês, mas o meu alemão tá bem do enferrujado. O que você tem achado do seu QG? Há pouco tempo, para quem não sabe, nós lançamos um grupo que se chama QG da Ana Hickman, onde nós temos ali uma legião de fã-clubes, de pessoas que me ajudam a organizar novos fã-clubes que estão chegando e, principalmente, a gente criou uma conexão muito legal, a gente se aproximou ainda mais. E eu tô amando, porque eu consigo ter uma resposta muito mais interessante, muito mais verdadeira daquilo que eu quero saber. Ao mesmo tempo, vocês me ajudam a divulgar muitas coisas do meu dia a dia, do meu trabalho. E eu tenho que dizer uma coisa, eu amo o carinho de vocês no QG e eu amo o quanto vocês me protegem também. Para quem passou por muitas coisas aí como eu passei e que vem enfrentando ainda, ter essa proteção, ter esse carinho é sim muito importante. O que tem sido mais desafiador nessa atual fase da vida? Nossa, desafios muitos, inúmeros. Eu acho que primeira questão da idade, a gente enfrentar o etarismo, é muito difícil isso, porque as pessoas não entendem que às vezes um comentário ou uma palavra, uma expressão pode machucar. Então o etarismo eu acho que é um desafio não só meu, mas de qualquer mulher que ultrapassa aí a barreira dos 40 anos. Eu tenho 44, então vivo isso já. Não tanto, mas já experimentei algumas situações. Depois, a questão de você se reinventar o tempo todo. Quando você chega num determinado momento da sua vida, ainda mais com o trabalho que eu faço como apresentadora, como influenciadora, como marca principalmente, é me reinventar. E aí junto, ainda falando da marca, é não deixar que a marca envelheça. Eu posso ter os anos chegando, a minha marca não. Então esse é um dos grandes desafios que eu tenho pela frente e eu acho que nessa atual fase, o que eu mais tive assim eu não sei se foi dificuldade, mas eu acho que foi um desafio que eu tive, de entender que as rédeas da minha vida estavam 100% nas minhas mãos. Era algo que antigamente eu achava que eu devia compartilhar e fiz isso, acreditei, mas infelizmente eu entendi que foi o maior erro que eu cometi na minha vida. E a melhor coisa que eu tenho feito nesses últimos tempos é realmente ter tomado conta de tudo que está acontecendo ao meu redor. Tenho que confessar que não é fácil, porque administrar carreira, imagem, família e problemas que são múltiplos, eu não vou aqui numerar ou citar quais são, mas são múltiplos, são muitos, é bem complexo. Ainda mais quando a gente trata aí com uma equipe, com um time de advogados muito grande, com a parte administrativa gigantesca, com a administração de projetos que eu já tenho há muitos anos e também de novos projetos. A minha cabeça ela não para. Então, colocar isso tudo junto, entrar no escritório, que eu consigo estar lá 3
4 vezes na semana, mas eu não fico o período integral, estou sempre mais na rua, trabalhando e trabalhando direto desse aparelhinho aqui, eu falo que acho que tem sido um dos maiores desafios. Mas, ao mesmo tempo, esses desafios, essas provocações que a vida tem me trazido, eu tenho que confessar que eu estou gostando. Nem eu sabia que eu conseguiria dar conta de tanta coisa e nem eu pude imaginar um dia que eu seria boa, sim, em administrar, em gerenciar, em comandar pessoas. E a questão de comandar pessoas não tem a ver com mandar. E sim, o comandar é juntar um grupo de pessoas e tirar o melhor desse time, fazer com que essas pessoas multipliquem os meus pensamentos e multipliquem as coisas que eu quero realizar. Se a gente quer chegar longe, a gente até consegue sozinho, mas se a gente tiver um time incrível como eu tenho, a gente vai muito mais longe. Essa pergunta aqui eu acabei selecionando porque eu tenho que falar a verdade sobre ela, gente. Por mais que seja difícil falar essa verdade, eu preciso. E a pergunta é a seguinte: 3 defeitos que o Edu tem. Aí vocês vão rir da minha cara, vão falar, ai, não tá valendo isso, mas ele não tem defeito, gente, de verdade. Quem tem defeito sou eu, que eu falo alto, eu tenho pé grande, eu arrisco dizer que muitas vezes eu sou mais desbocada do que eu deveria, às vezes eu acho que eu sou, e o Edu não é nada disso. Pelo contrário, é uma pessoa extremamente carinhosa, educada. A cada dia que passa eu me torno mais fã dele por todas as coisas que eu aprendo junto com ele. É um grande amigo, não só um grande marido, um grande companheiro. De verdade, é difícil falar que ele tem defeito. Se eu falar, eu vou ter que inventar e eu vou estar mentindo. E se tem uma coisa nessa vida que eu não gosto, que eu odeio, aliás, é mentir. Então, sinto muito, não vou conseguir mentir. De todos os seus licenciados, qual linha você mais ama? Caramba, essa daqui eu não posso responder. Sabe por que eu não posso responder? Primeiro que eu posso deixar alguém triste. E isso eu jamais conseguiria fazer, principalmente com pessoas, com grupos, com empresas que todos os dias me dão a possibilidade de criar. Criar com os óculos, que eu tenho aí há quase 25 anos. Criar com a maquiagem, que já estamos aí ultrapassando a barreira dos 13, estamos chegando a 4 anos de história. Criar com a Romanel, gente, eu vou fazer 18 anos trabalhando com a Romanel. E todos aqueles que já passaram também na minha vida, com a Codilar, onde eu assino a Natural Life, com produtos, com alimentos naturais, sem glúten, sem lactose. São tantas coisas incríveis que eu tenho a chance de realizar o tempo todo, com os cabelos, com produtos, com uma collab que eu tenho junto com a Salvatore, com o meu perfume, com todos. Então, assim, dizer que um é mais importante, o que eu gosto mais do que o outro, eu não posso fazer isso. Eu seria muito injusta. O que eu posso dizer é que eu sou cercada de grandes empresas que acreditam na minha marca, que acreditam no meu nome e que me dão todos os dias a oportunidade de criar. E para mim isso tem um grande significado. O que você faz quando está tendo um dia ruim? Quando eu estou tendo um dia ruim, e olha que eu tive muitos dias ruins, não é uma coisa tão difícil de acontecer, por conta de todas as coisas que eu venho enfrentando. Já enfrentei e vou continuar enfrentando. Mas eu acho que a primeira coisa que eu faço, toda vez que eu percebo que tem alguma coisa muito difícil acontecendo, eu me isolo num cantinho e faço uma oração. Tem uma oração do Anjo da Guarda, do Santo Anjo, que é uma das orações que mais conforta o meu coração. Depois, eu converso com Deus. Agradeço as coisas boas primeiro, e depois eu peço para Ele sempre me dar as palavras certas para todos os momentos, para todas as coisas que eu tenho que enfrentar. Peço força para que Ele me dê sempre resiliência para continuar levando as coisas adiante. Eu acho que começa por aí. Aí, eu acho que depois disso, tão importante quanto é olhar para aquele problema e entender que se existe um problema, existe uma solução. A única coisa que a gente não resolve nessa vida, gente, é a morte. O resto, a gente resolve. O que mudou na sua vida depois que você ganhou fãs? Gente, mudou muita coisa. Transformou a minha vida. E quando eu digo isso, eu estou falando lá do passado ainda, quando modelo. Eu lembro do São Paulo Fashion Week, a primeira vez que alguém veio me pedir um autógrafo. Gente, eu me senti tão feliz e ao mesmo tempo tão importante, foi uma mistura assim, e ao mesmo tempo eu falei assim, nossa, mas é comigo mesmo que está acontecendo? E a primeira vez que eu vi alguém com uma tatuagem, com o meu nome, com a minha logomarca,
Eu, assim, tenho um relacionamento muito próximo com os meus fãs, sou muito grata a todos eles. E eu digo que a vida de uma celebridade, a vida de alguém que está na mídia, que trabalha com produtos, que trabalha com comunicação, ela realmente só existe porque existe um número enorme de pessoas que acreditam em você, que têm empatia com você, que conectam com as coisas que você fala, que você acredita. Então, assim, a minha vida foi transformada, sim, não só pelo meu trabalho e pelas minhas oportunidades, mas muito se deve, sim, a todos os fãs, que vêm desde lá de trás do passado e que eu tenho contato com muitos até hoje e que estão conectados comigo nas redes sociais e que por conta disso também tem isso aqui, ó, que a gente está fazendo agora, essa linha de comunicação aqui dentro do YouTube, dentro do Instagram, do Facebook, do TikTok, de todas as outras, do Kawaii, de todas as redes. Não existe uma rede que a gente não esteja presente hoje, mas todas elas são muito importantes. E acima de tudo, são elas que me ajudam a me conectar com vocês. O que passou pela sua cabeça durante o primeiro beijo com o Edu? Ele já contou que o primeiro beijo quem roubou fui eu, né? E foi no carro dele, a gente estava chegando, ele estava chegando para me deixar em casa e... Vocês querem saber o que passou na minha cabeça? Acho que eu não posso comentar. Melhor não falar quem próprio aqui. Nosso canal, ele é para todas as idades. Eu acho que não posso falar, mas eu tenho que dizer que foram coisas lindas que passaram na minha cabeça. E aí, quando eu selecionei essa pergunta aqui, que tá ficando um monte de perguntas aqui na seleção, o pessoal da minha produção falou assim para mim, a Renatinha falou assim, o que passou na sua cabeça? Aí eu falei assim, e depois, teve o quê? Eu falei, depois eu fui para casa. Deu o beijo, a gente deu mais uma volta no quarteirão, e aí eu fui para casa. Pastor, só isso. Mas já foi o suficiente. Ana, você é católica? E o Edu também? Sim, eu nasci católica, continuo sendo católica, acredito em Deus e o Edu também. Tanto que, quando a gente fosse casar, quem vai realizar nossa cerimônia é o Padre Bonerges. Mas nós temos um grande amigo, que é um pastor, que também vai participar junto da cerimônia. Foi um pedido que eu fiz para o Padre Bonerges para poder ter ali junto mais uma pessoa que seria importante para a gente, que é o Amós. Ter perto da gente pessoas que fazem bem para a gente, como o Padre Bonerges, como o pastor Amós, é muito importante. E pessoas que entendem que para a gente o mais forte de tudo é a palavra de Deus. E é o que eu tento passar para o meu filho, ensinar todos os dias. Eu fui batizada, fiz a minha primeira comunhão e também fui crismada. E eu desejo muito isso também para o meu filho. O Padre Bonerges foi quem fez o batismo dele. E não sei se vai fazer a primeira comunhão e a crisma, mas é algo que eu desejo e quero muito para o meu filho. E agora eu vou conseguir organizar tudo direitinho. Como o Alezinho está se adaptando com a casa nova, escola nova e na vida em São Paulo? Bom, São Paulo, eu vou começar de trás para frente. São Paulo, o Alezinho nasceu aqui na capital. E ele ficou aqui até os quase 7 anos de idade. Aí veio a pandemia, foi quando a gente se mudou definitivamente para Itu, fomos para lá para passar um período. E eu acabei optando, e ele fui muito ouvindo ele, que nós acabamos mudando para lá, escola também. E foi uma das melhores coisas que eu fiz. Eu tenho que confessar que essa foi uma decisão muito acertada naquela fase da nossa vida, por inúmeros motivos. Mas, com tudo que a gente começou a enfrentar o ano passado, tanto eu quanto o Alezinho, isso não é novidade, porque eu já falei sobre isso aqui no canal, nós decidimos juntos vir aqui para São Paulo. O Edu estava disposto a ir para o interior, isso eu tenho que confessar, porque tanto que ele, logo que a gente começou a namorar e o negócio começou a ficar mais sério, ele acabou adquirindo uma casa num condomínio próximo aonde nós temos a nossa residência. E ele falou, eu fiz isso porque eu sei que essa região aqui é muito importante para você. E realmente é. Eu tenho uma ligação, uma conexão muito grande com o interior. E meu filho também. E aí, voltando para São Paulo, eu já imaginava que eu ia enfrentar muitos desafios com o Alezinho. Por quê? Poxa, gente, vida no interior, apesar de ser uma cidade muito movimentada, é uma delícia, porque você tem uma série de liberdades que aqui em São Paulo a gente não tem. Mas, para minha grata surpresa, o Alezinho, ele me surpreende sempre. E ele conseguiu olhar exatamente para todas as coisas positivas que ele tinha aqui e falou, olha, mamãe, eu não tenho o meu jardim lá de Itu,
mas eu tenho o Parque do Ibirapuera. Olha que bonitinho, eu achei tão legal, eu achei tão fofo da parte dele começar a olhar para essas coisas e falou, eu não tenho os meus colegas da minha antiga escola, mas eu tenho um monte de novos amigos. Ouvir isso dele foi assim muito confortante, porque eu achei que nós íamos demorar mais tempo para chegar a isso, e eu não estou nem na metade desse ano. A nova escola foi muito legal. A primeira semana eu falo que foi muito difícil, porque ele olhou para mim e falou assim, mas eu não tenho nenhum amigo. Na segunda semana ele já tinha vários amigos. E foi muito legal. A festa de aniversário dele não aconteceu na semana do aniversário, que é no começo de março, aconteceu no final de março. E foi ali que eu tive a certeza de que ele realmente tinha muitos amigos. Foi muito legal e ele tá amando. A escola é muito acolhedora, é um lugar aonde ele conseguiu encontrar aquilo que ele tinha na antiga escola, que era uma família. Para enfrentar desafios, para aprender, para acolher, para se divertir, para multiplicar, para somar. Então, graças a Deus está sendo muito positivo. E depois, morar com o Edu, morar com a Maria também tem ajudado muito. Ele adora o tio Edu, adora. Eu brinco às vezes que os dois são quinta série, viu? Um pegando no pé do outro e puxa para cá e puxa para lá, mas são bons amigos. E a Maria, minha enteada, é uma menina espetacular. Ela tem 16 anos, tem uma maturidade incrível e ela ajuda muito o Alezinho, porque eles conversam muito sobre dúvidas e coisas que vêm acontecendo e sobre situações que, de uma certa forma, foram comuns tanto na vida dela quanto na vida dele. Então, isso ajudou bastante também. Então, a adaptação, eu posso dizer que está sendo muito legal, está sendo positiva, está sendo legal tanto para mim quanto para ele e espero que fique cada vez melhor. Essa pergunta aqui, eu coloquei que eu ia responder, e depois falei não vou responder mais, e agora eu vou responder, porque de verdade é uma pergunta tosca. Eu não vou dar nomes aqui, porque eu acho que, já que eu não dei nenhum, não vou dar nesse caso aqui, mas que merecia. Por que você fala depois? O certo é depois. Amiga, eu nunca parei na minha vida para prestar atenção se eu falo depois ou depois. Você já ouviu a expressão do coloquial, a expressão de regionalidade? O Brasil é rico nisso. Aliás, eu acho isso maravilhoso. Sotaque, dialeto, aí você pode colocar do jeito que for. Sinto muito, né? Mas se pegar nesse tipo de palavra, depois, depois... Quando eu vou escrever, eu escrevo depois. Se por acaso eu falo depois, o problema é meu. Perde seu tempo para prestar atenção em outras coisas. Aí depois ou depois, você me manda uma nova pergunta. Pode ser? Brincadeira? Se preocupar com depois ou depois. Falei que era tosca a pergunta. A resposta também foi tosca. Eu sei que foi bem tosca, mas mereceu. Ana, você tomou alguma coisa para ajudar a emagrecer? Beijos. Amor, eu tomei vergonha na cara. Eu falei já aqui no Ana Responde anterior, falo nas redes sociais sobre isso abertamente, não tenho vergonha alguma. Eu, por conta de tudo que aconteceu na minha vida, por todo o estresse, e aí junto veio descompensação hormonal, foi uma coisa horrível que aconteceu comigo. Eu acabei engordando pouco mais de 16 quilos. E em janeiro desse ano, tomei uma decisão, falei, não vai continuar desse jeito. Procurei ajuda médica, fiz todos os meus exames para entender o que estava acontecendo com o meu corpo, até porque eu não queria fazer nada por conta própria, eu acho isso muito perigoso. Gente, eu tenho 44 anos, né? Então eu não sou mais uma menininha, então tem que entender primeiro tudo direitinho para saber o que eu posso e o que eu não posso. E aí eu fui pedir ajuda dos universitários para poder conseguir aí uma ajudinha para ajudar a emagrecer. Mas você sabe qual foi a resposta que eu tive do médico? Não pode, o seu corpo não pode passar por isso. Não vou entrar aqui nos pormenores, porque é uma coisa muito pessoal isso, mas, por exemplo, a tal da canetinha que todo mundo fala, que é aquela explosão para tirar a fome e tudo mais, não podia. Isso eu posso até explicar o porquê. Ela é uma caneta que ela mexe, ela é indicada para, enfim, os remédios aí são indicados para pessoas que são diabéticos. Eu tenho hipoglicemia e o meu pai teve diabetes. A hipoglicemia, pelo que eu entendi do médico que me explicou, é quase um pezinho ali para diabetes. Então, para que isso não tivesse uma descompensação ainda menor por tudo que estava acontecendo na minha vida, ele falou, não acho adequado você fazer isso. Então, a vergonha na cara,
a vontade de cuidar da saúde, determinação, foco, malhação, mesmo que não da forma e na periodicidade que eu precisava, foi o que me ajudou. Eu até aqui já perdi 12, falta pouco ainda para conseguir chegar ao meu objetivo, principalmente o objetivo de saúde. Eu não estou falando aqui de uma questão física. Gente, o que eu escutei nesses últimos meses não é brincadeira. Aliás, nessa última caixinha de perguntas, só para vocês terem uma ideia, todo dia me pergunta, Ana, você tá grávida? Ana, fala a verdade, tem uma barriguinha aí? Caramba, não tem barriguinha. Não tem barriguinha, o gato comeu, já tá indo embora. Se fosse gravidez, eu ia ficar muito feliz, mas não é. E aquela barriguinha de vídeos anteriores, gente, o Facebook tá rodando um monte de videozinho por aí, que é coisa antiga. Por que eu tenho que ter vergonha da minha barriguinha? Porque eu tava gordinha? Ponto, tava, e daí? Tudo certo, gente. Fui lá, cuidei da saúde, agora barriguinha foi embora. Não toda ela, mas tá indo. E se fosse gravidez, um dia vocês vão saber. Sabe o tanto de vezes que o povo falou que eu tava grávida? Eu falei, acho que eu podia ter tido uns 3 ou 4 filhos nesse 1 ano e meio. A gestação são 9 meses, mas ela tá durando mais tempo aqui na minha vida, viu? Então, minha amiga, eu não tomei nenhuma medicação, mas sim, foi uma questão de organizar a minha dieta. Eu tava comendo muito fora. O Edu é uma pessoa que conhece muitos restaurantes incríveis, é bem tratado em todos os lugares. Toda vez que a gente chegava num lugar novo também, todo mundo quer agradar. Aí, quando a gente chegava junto, aí eu falei, gente, lascou, né? Só tem coisa gostosa. O telefone não para de entrar mensagem. E aí, lógico que com isso, com todas as coisas que estavam rodando, o peso aumentou. O que a gente fez? Reeducação alimentar. Isso funciona muito. E de verdade, eu sei que existem subterfúgios da medicina para te ajudar a conseguir objetivos. É fácil eu falar desse jeito, mas eu não pude usar isso. E o que eu falo para todo mundo, quando a gente tem força de vontade e disciplina, dá certo. Acredita em mim, dá certo sim. Por isso que não está acontecendo do dia para a noite, tá? Vou bater quase 6 meses fazendo dieta e tá tudo bem. Eu tenho meu objetivo, eu vou chegar lá. Em quanto tempo? Eu não sei, mas até antes do meu casamento, com certeza. Gente, eu vou encerrar esse vídeo por aqui porque eu acho que tem tantas perguntas para a gente responder que eu vou deixar para um próximo. Um beijo e eu espero vocês.